Programa Mendes Connections, com Cris Mendes. Começando o programa Mendes Connection aqui no restaurante Bublé, no Blue Talks, que é a segunda edição, com a vice-prefeita Audrey Claes. Audrey, que bom que você está aqui conosco, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, uma noite incrível, leve, com a boa informação, eu digo sempre, aquela que salva vidas. Muitas vezes aquela informação que você obteve talvez não sirva para você, mas com certeza para o teu entorno, para um familiar, para um amigo que desabafa com você alguma preocupação. E se você está bem informado, você vai conseguir direcionar, orientar, para que ele tenha essa leveza também durante a sua vida. Então, é o que está acontecendo aqui neste evento do Novembro Azul. E você sabe que a gente fala muito do Outubro Rosa. No mês de outubro são muitas ações, projetos, entidades que realizam essa boa informação. Mas no mês de novembro, a gente sabe que o Novembro Azul ele vem para dar esse alerta, informar, dar luz ao tema que precisa sim ser discutido em relação ao câncer de próstata, mas a gente não tem muitos eventos envolvendo as famílias, homens e mulheres. E estar aqui foi realmente um presente, porque a gente notou que homens e mulheres juntos, e quando a gente está num evento do Outubro Rosa, quando a gente faz a pergunta, vocês realizam um autoexame? As mulheres levantam a mão. E olha só, aqui a gente aprendeu tanto que o homem também precisa realizar esse autoexame. E muitas vezes essa informação acaba escapando, porque a gente não fala muito sobre isso. E a partir do momento que você tem ali o primeiro olhar identificador, né, o primeiro sintoma, informar que as chances de cura, elas são grandes. Então, o quanto antes você ter essa informação para o primeiro ali sintoma, você tem aí uma chance de cura muito grande. E hoje a tecnologia, ela está ao favor da sociedade. Então, a gente não pode bobear. Então, o recado fica para que homens e mulheres olhem mais para os seus pares, né? O namorado, o marido, o companheiro, que a gente se cuide mais. E para isso, a gente precisa da boa informação, não é? A gente pode provar todo dia que nós, aqui da Baixada Santista, temos condições de atender a nossa população com dignidade, com qualidade. Formação como médico, a gente tratava com cirurgia, radioterapia. Estamos aqui no Bublé, no Blue Talk, segunda edição, com a Juliana, gestora do Atzi Hospital. E gostaria que, Juliana, conta pra gente um pouquinho como foi a criação desse evento, a ideologia desse evento, junto aqui com o Dr. Fábio. Conta pra nós um pouquinho e obrigada por mais uma vez trazer um evento tão maravilhoso, vocês dois aqui pra gente. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, de poder estar divulgando esse evento, né, que para nós é muito marcante, importante. A gente começou lá no hospital, né, que antigamente até era uma clínica, e aí a gente começou com um evento menor e sempre achando muito importante essa divulgação do Novembro Azul, né, da saúde do homem, e aí a gente resolveu fazer o ano passado a primeira edição aqui do Blue Talks de uma maneira mais contraída, sendo uma conversa, um bate-papo, tirar o tabu,
tirar o preconceito. E esse ano, de novo, estamos aqui nessa casa maravilhosa, consegue acolher todo mundo, aconchegar e tratar de um assunto que não é fácil, mas que precisa ser dito. Inclusive, nós fizemos uma análise, né? Já tem mais de 71 mil casos que são registrados, que serão registrados esse ano, 2025, pelo INCA, de casos registrados de câncer de próstata, né, doutor? O impacto do câncer de próstata na saúde masculina é muito grande, com o envelhecimento também populacional, vai haver mais números de casos. E quando a gente chega precocemente, a gente consegue trazer cura até para esses pacientes. Então, é fundamental que a gente divulgue isso. E o Day Hospital, o What's Day Hospital, ele tem uma identidade muito grande com a saúde masculina, porque lá a gente faz desde o diagnóstico, a consulta, o diagnóstico, exames diagnósticos e até o tratamento. A gente consegue oferecer praticamente todas as etapas do tratamento não só do câncer de próstata, mas de várias outras doenças que afetam a saúde masculina. Então, existe uma identidade, um DNA do What's Day Hospital com a saúde masculina. Isso é incontestável, né? Espero que estejam todos bem. Bom, eu ia começar agradecendo a presença de todos, mas eu não vou agradecer a presença de vocês hoje. Vou parabenizar vocês por estarem aqui hoje, nessa noite. Olá, estamos aqui no Bublé, no Blue Talks, que é o segundo ano consecutivo que está acontecendo hoje e estamos realmente muito felizes com esse evento, né, doutor? Se apresente para nós e conte um pouquinho sobre esse evento maravilhoso que está acontecendo. Muito feliz, viu, Cris? Eu sou o Rafael Vita, sou diretor administrativo e financeiro do Plano Santa Saúde. Nós, pelo segundo ano, apoiamos, né, essa iniciativa do Dr. Fábio Watts, que é importante, como nós havíamos até falando nos bastidores, para chamar atenção para esse tema importante, que é o Novembro Azul, mas muito importante também para a gente juntos debater o tema, melhorar a saúde, né? Eu falei para o Fábio na hora que eu cheguei aqui que o Santa Saúde se sente muito à vontade, se sente em casa no What's Hospital, né? Porque nós temos uma operação importante lá que nos atende plenamente, então a gente tem os nossos usuários e nós da diretoria nos sentimos muito bem na estrutura do Fábio. Então, muito importante a nossa presença aqui hoje. Inclusive, realmente, essa junção, essa união de forças, né, que vocês estão tendo, pensando realmente nessa prevenção do câncer de próstata, que é o nosso Novembro Azul, eu gostaria de pedir para você, doutor, fala para nós um pouquinho sobre a demanda que nós estamos tendo, esse registro de mais de 71 mil casos no INCA, né, de câncer de próstata registrados aqui. Isso realmente tem aumentado bastante e nos preocupado, por isso que estamos criando todo esse movimento, né, doutor? É verdade. Para as operadoras de saúde, a prevenção é muito importante, porque isso melhora o atendimento ao paciente, traz uma resolutividade muito maior ao paciente e também, internamente, isso impacta nos custos que a operadora tem. Então, o Santa Saúde sempre estimula as campanhas de prevenção e a gente não podia ficar de fora desta campanha, deste evento específico sobre o Novembro Azul. Então, é muito importante que a gente esteja aqui nesse momento. Inclusive, nós ressaltamos a vocês, né? Façam um exame preventivo, façam um acompanhamento médico. Essas forças que estão sendo unidas é justamente para trazer essa conscientização para quem está nos assistindo, para você, público, que acordou agora. Faça seu exame, vá fazer seu acompanhamento médico, porque realmente cada vez mais está aumentando os casos e se nós não tivermos essa conscientização, vai aumentar muito mais, né, doutor? É verdade. Então, novamente, reforçar a importância deste evento e de outros, né? O Dr. Fábio Watts falou que hoje a maior campanha, talvez, de publicidade em saúde seja o Outubro Rosa. E aí a gente tenta hoje replicar isso para o Outubro Azul, para que os homens, né, tenham a mesma iniciativa que as mulheres têm, para também cuidarem da sua própria saúde. Então, por isso que é muito importante que a gente apoie e esteja aqui nesse evento hoje. Inclusive, o evento está maravilhoso. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e
Novembro Azul, não se esqueçam, tá? Vamos cuidar da saúde, tá bom? A Grife Conceito, ela está há muito tempo no mercado. Eu procuro sempre estar em dia com as mercadorias, as tendências. Eu acredito que a Dandari olhou a loja, viu. Eu procuro sempre combinar os ambientes, as decorações. Eu trabalho com tudo, com todo tipo de móveis, estofados, sala de jantar, home, decorações, quadros, enfim, tudo derivado a uma casa. Vocês que estão nos assistindo aqui na TV, vocês imaginam que graça que é essa loja. A Grife Conceito é uma loja completa. Ela tem todo tipo de imobiliário para atender a sua residência. Residência, corporativo, tudo que você precisar para deixar o seu ambiente mais bonito. Estamos de volta aqui no Blue Talks e agora com o Dr. Mohamed e Jamile da Grife Conceito para poder falar um pouquinho sobre o Novembro Azul e esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui no Bublé. Doutor, conta para nós o que está acontecendo aqui dentro desse evento do Blue Talks, que é o segundo ano, né, doutor? É o segundo ano que a gente está participando do Blue Talks, é um mês... Novembro Azul é um mês de conscientização ao combate ao câncer de próstata, né? A gente sabe que ainda tem muita resistência dos homens na prevenção do câncer de próstata, então a gente aqui com esse segundo evento, a gente tenta conscientizar os homens da importância do diagnóstico precoce para o tratamento precoce. A gente sabe que quando o diagnóstico é feito de maneira precoce, em 90% das vezes a gente consegue curar o câncer de próstata. E doutor, a partir de qual idade que o homem deve procurar um médico especializado para poder fazer esses exames de diagnósticos, né, para poder verificar mesmo como é que está a sua saúde? Na verdade, o homem de qualquer idade, tá? Mas especificamente para o câncer de próstata, a partir dos 45 anos de idade, tá? É o ideal que ele procure o urologista. Mas caso ele queira antes dos 45 anos, não está errado, né? O ideal é você procurar o quanto antes, que é a sua saúde, né, que tá em jogo, né? Perfeito, doutor. Uma outra pergunta. Eu tenho escutado que existe um exame chamado PSA, que é um exame que é feito em conjunto com o exame de toque. Me explica, por gentileza, para o público que está assistindo, o que é o exame PSA? O exame de PSA é um examezinho do sangue. O PSA é um marcador da próstata. Ele não é um marcador específico de câncer de próstata. Ele é um marcador da próstata. E diversas patologias, uma que eleva o PSA é o câncer de próstata. Então é necessário que a gente, junto com o PSA, faça o exame do toque para a partir daí a gente indicar o paciente que vai fazer a biópsia, que é sim o diagnóstico definitivo para fazer o câncer de próstata. Jamile, passando agora para a mãe do Dr. Mohamed, que está aqui no Blue Talks, também fazendo toda essa cobertura, dando apoio como a Grife Conceito, que é a loja que a Jamile tem ali na Senador Feijó, né? Jamile, conta pra gente o que você está achando desse evento. Uma maravilha. Eu acho que todos os homens têm que se
procurar o urologista. Da mesma forma que uma mulher procura o ginecologista, o homem também precisa do urologista. Inclusive, a gente tem observado que as mulheres estão impulsionando bastante os homens a buscar os médicos, né? Inclusive, é fundamental que vocês, esposas, irmãs, mulheres da família, façam com que seus esposos procurem o médico e dê esse incentivo para ele, né, Jamile? Com certeza, claro. Da mesma forma, procura. É bom evitar, né? Uma doença, um câncer. Então procura. É um exame tão fácil. Exatamente, que existe todo esse tabu, né? Vamos desmistificar esse tabu e a partir de hoje eu convido todos vocês a procurarem o médico e fazerem busca desse exame para que vocês possam realmente ter uma vida mais saudável e tirar esse tabu da cabeça, né, Jamile? Com certeza, com certeza. De falar aqui no Urotalks, né? Agradecer a presença de todo mundo, inclusive da minha mãe que está no celular, né, mãe? Fazer propaganda para ela, patrocinadora, grife, quem quiser móveis, tá? Brincadeiras à parte, né? Esse tema depende muito de nós urologistas, né? Porque o nosso paciente, ele tem a disfunção sexual. Ele até marca a consulta para falar da gente desse problema, mas chega na hora da consulta, ele fica sem graça. Estamos retornando aqui no Blue Talks, aqui no restaurante Bublé, e agora recebendo a doutora Daniela Lunardelli, geriatra, especializada em geriatria, e gostaria de saber, doutora, conta para nós o que está achando desse evento Blue Talks e bem-vinda aqui no Blue Talks conosco. Muito obrigada. Esse evento está muito proveitoso, porque ele está tendo um esclarecimento, não só para os médicos, mas para os acompanhantes que tem aqui, né, sobre o cuidado e a prevenção, né, do câncer de próstata e as outras doenças que a gente tem da parte masculina, né, e é importante a gente cuidar e também pensar no pós, né, pós-doença, que é o mais importante hoje em dia, né? Então, tudo que a gente tem que prevenir, começar antes fazendo atividade física, tomando água, uma alimentação saudável, né? E fazer o diagnóstico. Então, anualmente, procurar um urologista, fazer todo o acompanhamento para se caso, né, for diagnosticado, fazer um tratamento o mais precoce possível. O homem, principalmente, né, ele acaba não vindo procurar o médico. Então é muito importante lembrar, e esse Novembro Azul é importante por isso. Tem que procurar o médico anualmente para fazer seus exames gerais e principalmente esses exames, né, do câncer de próstata, né, o exame de ultrassom, o PSA, o toque, que é muito importante e que é um tabu para o homem hoje ainda, né? E isso a gente tem que tentar evitar porque é um diagnóstico precoce de um câncer e a gente consegue tratar hoje em dia muito bem.
Grife Conceito, ela está há muito tempo no mercado. Eu procuro sempre estar em dia com as mercadorias, as tendências. Eu acredito que a Dandari olhou a loja, viu. Eu procuro sempre combinar os ambientes, as decorações. Eu trabalho com tudo, com todo tipo de móveis, estofados, sala de jantar, home, decorações, quadros, enfim, tudo derivado a uma casa. Vocês que estão nos assistindo aqui na TV, vocês imaginam que graça que é essa loja. A Grife Conceito é uma loja completa. Ela tem todo tipo de imobiliário para atender a sua residência. Residência, corporativo, tudo que você precisar para deixar o seu ambiente mais bonito. Estamos aqui no Bublé, no Blue Talks, com o Dr. Marcelo Noronha, para falar um pouco sobre o Novembro Azul. Olá, doutor, como está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Doutor, conta para nós, né, sobre essa edição do Blue Talks, essa segunda edição, né, onde nós abordamos muito tema sobre o Novembro Azul e justamente sobre essa dificuldade que nós vemos, né, essa conscientização que precisamos trazer para o nosso público sobre esse tratamento, sobre realmente diagnosticar eficazmente, né, todos esses procedimentos de câncer de próstata. Conta para nós, por gentileza, como é que está o andamento de todo esse cuidado, né, junto ao nosso público mesmo. O que o senhor acha sobre esse evento que está acontecendo agora? Bom, primeiramente, parabenizar aos idealizadores do evento, ao Fábio Watts, porque no nosso Novembro Azul é muito importante a conscientização de uma doença que ainda mata muitos homens no Brasil e no mundo, né? E é muito importante que os homens tenham a consciência da prevenção da doença. A prevenção da doença passa por fazer os exames anuais necessários depois de certa idade para a prevenção do câncer de próstata, que, como eu falei há pouco, incide ainda em muitos homens no Brasil. Esse número aumentou muito nos últimos tempos, né, doutor? Esse número vem aumentando muito, sobretudo porque o homem vive mais, né? Então, como o ser humano hoje vive muito mais do que antes, a possibilidade de desenvolver uma doença também é maior. Então, mais do que nunca, a prevenção é fundamental. Doutor, conta para quem está assistindo como é essa prevenção, como funciona para eles poderem ter esse diagnóstico, porque muitos têm até receio, né, doutor? E a gente sabe disso, é natural mesmo. Só que é importante essa conscientização. Por isso que foi criado o Novembro Azul. Como eles fazem para poder ter esse diagnóstico, para poder investigar essa doença, né, que é tão comum hoje em dia? Basicamente, depois dos 40 anos, é muito importante você fazer o PSA, que é o exame de sangue, que pode já dar uma pista de uma doença que está começando, mas o PSA, é muito importante lembrar, não substitui o toque retal. Então, é muito importante que não se tenha esse preconceito de ir ao urologista nos check-ups anuais para fazer o exame de toque retal, que é onde você vai fazer, principalmente por aí, o diagnóstico. E é fundamental, né? Porque esse paradigma foi criado, eu tenho receio de ir fazer esse exame. Isso tem que acabar, porque é um exame fundamental para a saúde. Principalmente hoje que nós buscamos tanto a nossa saúde, é fundamental. E esse evento de hoje, ele traz muito esses relatos, né? Conta para nós sobre o evento Blue Talks que está acontecendo hoje pela segunda vez, segundo ano consecutivo. O que está acontecendo aqui nesse evento? Eu até falei há pouco que esse evento, eu espero que continue acontecendo anualmente. Acho que já virou um acontecimento anual, né, aqui na Baixada Santista para a prevenção. Reúne profissionais de todas as especialidades, né, porque eu acho muito importante que todas as especialidades estejam juntas para orientar seus pacientes, as esposas dos pacientes, as irmãs dos pacientes. E o papel da mulher é muito importante no câncer de próstata, porque muitas vezes é a esposa, é a filha, é a irmã que vai pedir para o paciente procurar o médico. Sim, exatamente. Doutor, muito obrigada. Inclusive, tem um hospital, né, que o senhor agora recentemente inaugurou, fazem 2 anos, né? Conta mais sobre o seu hospital para nós, por favor. É o Hospital Serpiero, é um hospital de transição, né? A gente atende lá pacientes em cuidados paliativos, reabilitação, pacientes agudos estáveis. Estamos lá na Rua da Constituição. E fica aqui meu convite também para quem quiser conhecer o nosso hospital.
os médicos, médicas aqui presentes, profissionais da área da saúde, em especial os patrocinadores, né, que ajudam a proporcionar um evento como esse. Eu sou urologista, óbvio, montando um time de altíssima qualidade, está no nosso DNA, a saúde masculina. Os remédios são sensacionais, mudaram a história natural da hiperplasia prostática, ajudaram muitos pacientes. O Novembro Azul está aí para trazer realmente essa conscientização do diagnóstico, né, precoce, de começar realmente buscar, né, os especialistas que vão trazer essa informação, mas pouco se faz de eventos, de movimentação, para que isso de fato seja alcançado por muito mais pessoas, né, Audrey? E sabe, a gente estava preocupado também porque o aumento no INSA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, tá absurdo, são mais de 71 mil casos registrados, né, Audrey? Isso realmente nos preocupa bastante. E que bom que você está aqui conosco, muito feliz mesmo em lhe ver, Audrey, estar com você no Blue Talks, que é a segunda edição, né? Exatamente. Entender que a segunda causa de morte em mulheres é pelo câncer, em homens também. Então, quanto mais essa informação circular, melhor para toda a sociedade. Quando a gente fala da prevenção, da atenção básica e a informação vem por meio de um encontro como esse, com tanta leveza, promovido pelo Fábio Watts, pela querida Juliana, pelos médicos que lá trabalham, a gente fala de prevenção primária, aquela que ainda custa menos. Quando você deixa essa bola de neve, né, ficar maior, você tem um alto custo, você tem um alto investimento naquilo que você poderia ter prevenido. Então, que a gente consiga fazer mais esse olhar para o nosso próprio corpo, né? Aqui fica a dica para que os homens se reconheçam, se compreendam, para que a gente tenha esse tratamento com a própria vida. Então, não deixem de ir ao médico. Geralmente a mulher se cuida mais do que o homem, mas a gente tem que reverter isso, que os homens também façam esse autocuidado. Com certeza vale muito a pena. Maravilhoso. Muito obrigada, Audrey, por você estar aqui conosco, trazendo essa informação tão relevante pra gente, né? Obrigada mais uma vez, viu? Eu agradeço, parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada. Programa Mendes Connections, com Cris Mendes.